E a gente vai ver aqui agora, a gente vai dar continuidade ao nosso assunto, que são números inteiros, certo? Então, só para lembrar, os números inteiros são os números que a gente utiliza, que são aqueles números positivos, o 0, 1, o 2, só que agora a gente está acrescentando os números negativos também. Menos 1, menos 2, menos 1000, menos 1 milhão, e assim vai, certo? Existem representações dos números naturais inteiros. Existem formas de a gente escrever essas representações. Uma desses tipos de forma de a gente representar esses números é na forma de conjunto, certo? Então a gente tem aqui os números naturais. Eu posso escrever ele na forma de um conjunto, certo? Que é a partir do zero são os números a partir do zero. O 0, 1, o 2 e assim vai. Esses três pontinhos estão indicando que isso vai até o infinito. Infinito e além. E existem os números inteiros, que são aqueles números em que a gente tem os naturais e dentro dele, e ainda mais com esses naturais, a gente tem os números negativos também, certo? Então a gente tem 3 pontinhos para cá, 3 pontinhos, aí a gente tem menos, fazer o menos 2, menos 1, esses 3 pontinhos tá indicando que ele está indo para o infinito também, só que do outro lado, né? O menor número que você pensar, ou o maior número negativo que você pensar, certo? Então essa é a forma de representar os números inteiros em forma de conjunto. Olhem só que interessante aqui, ó. Aqui nesse gráficozinho que a gente tem aqui, né? A gente tem a representação do seguinte. Olha, estão vendo que esses daqui, ó, os que estão só aqui dentro, são os números naturais, que é o mais 1, mais 3, são os números positivos, são esses daqui, certo? Agora, se a gente for parar para observar bem, os números inteiros, eles são esses números que estão aqui fora, só que ainda mais, ele pega esses números que estão aqui dentro, os números positivos. Ou seja, o que a gente conclui disso? Que dentro dos números inteiros tem o conjunto dos números naturais. E olha se não é verdade. Se eu pegar exatamente essa parte daqui e escrever o meu conjunto a partir dessa parte, nessa direção, partindo do zero, se eu pegar o conjunto de números inteiros partindo do zero, que é essa parte aqui, né? Eu vou ter exatamente os meus números naturais. Sim ou não? Sim, né? Ó, o mesmo número que eu tenho aqui também dentro. Ou seja, o número natural ele está dentro do número inteiro, certo? O que a gente percebe com isso? Que todo número natural é um número inteiro. Só que nem todo número inteiro é um número natural. Ficou confuso? Vou dar um exemplo. Todo número natural é um número inteiro. Vamos pegar. Vamos fazer um exemplo aqui. O 0 é um número inteiro? É. Olha aqui no conjunto do número inteiro. O 1 é um número inteiro? É. O 2 é um número inteiro? É. 1 milhão é número inteiro? É. Então, todo número inteiro, todo número natural é um número inteiro. Agora, será que todo número inteiro é um número natural? Vamos lá. O 0 aqui do número inteiro, ele tem o natural? Tem. O 1 aqui do número inteiro tem o natural? Tem. Agora, o menos 2 aqui do número inteiro tem natural? Não tem. Então, por isso que todo número natural é um inteiro, porém, nem todo inteiro é número natural, certo? Dentro do meu conjunto dos números inteiros, eu tenho o conjunto de números naturais, mas eu não consigo tirar o conjunto dos números inteiros dentro do conjunto de números naturais. Isso tem que estar bem definido na mente de vocês, certo? Vocês podem estar achando isso tudo novo,
números inteiros, números naturais, mas números naturais são coisas que vocês já viram no ano passado, certo? Lá no sexto ano. Lá no sexto ano que a gente estuda são os números naturais, que são esses caras aqui, ó. Esses caras são os números naturais, que a gente consegue fazer operações com ele, que a gente tem algoritmos para somar, para subtrair, para multiplicar, certo? Isso tudo são operações com os números naturais. Essas mesmas operações, multiplicação, soma, subtração e divisão, que a gente faz com esses caras aqui, a gente também vai fazer com esses caras aqui, ó, esses caras dos números inteiros, certo? Então, ao longo do que a gente for vendo, o negócio só vai, não vou dizer piorar, mas melhorar, né? Porque a gente vai ver operações, vai ver algumas regras. Então, se até aqui você não entendeu o que é um número inteiro e o que é a diferença de um inteiro para um natural, eu digo a vocês, revisem os outros vídeos, certo? Porque a partir de agora o negócio começa a complicar mais um pouco. A gente vai ver umas coisas mais rebuscadas de linguagem matemática, que é importante. Não vou cobrar de vocês, mas é importante pelo menos de vocês saberem que existe, certo? Que é a linguagem de intervalos. Saber o que é um intervalo e saber identificar isso numa reta. É interessante vocês saberem disso, para quando forem ver um pouco mais à frente, vocês não venham se confundir, certo? Já tenho um conhecimento prévio disso. Então vamos lá. A gente tem algumas formas de escrever os conjuntos, certo? E a gente tem alguns símbolos. Antes de mostrar as formas, eu queria mostrar para vocês alguns símbolos e o significado deles. A matemática, ela é uma linguagem. E assim como o português, como o inglês para vocês verem como é uma coisa. Uma linguagem, seja lá qual for, português, inglês, matemática, letras e símbolos, eles simbolizam alguma coisa, certo? Então, você tem essa letra aqui. Olha só que interessante. Essa letra aqui. Que letra é essa? É a letra que tem um som de A. Para vocês verem a complexidade da linguagem que é. A mesma coisa na matemática. Um símbolo como esse. Isso aqui é um símbolo, galera. Nada mais do que um símbolo. Isso não tem significado nenhum. O significado que isso tem é que isso significa um som que a gente conhece como A, certo? Mas se você for pegar lá em outra língua, lá uma língua diferente, às vezes a mesma letra, certo? Às vezes o Azinho daqui é diferente de outra língua, certo? A pronúncia é diferente, ou seja, o significado do símbolo é diferente. Na matemática a gente não tem isso. O lindo da matemática é que a matemática é universal. Então o símbolo que significa aqui para a gente no Brasil significa para qualquer lugar do mundo. Então isso facilita muito quando a gente quer compartilhar dados com outros colegas. Quando a gente, um exemplo, a gente está fazendo um estudo para descobrir uma vacina. Então alguém consegue fazer um estudo aqui, publicar esse estudo na internet e alguém lá da China ver esse estudo, da China dos Estados Unidos, ver esse estudo e conseguir fazer, conseguir entender o que a gente está estudando, certo? Porque a linguagem é a mesma, não muda, certo? Na matemática a gente tem alguns símbolos e que a gente tem que entender esses símbolos. O que significa esses símbolos? É fácil de entender, só que às vezes a gente se confunde um pouco, certo? Olhem só. Esse Z aqui, esse Z invocado, que é um Z com mais um traço assim no meio, significa números inteiros. Toda vez que um conjunto, não só o número inteiro, pode ser qualquer tipo de conjunto, números naturais também, e existem outros tipos de conjunto também que a gente vai vir estudando no oitavo e no nono ano. No oitavo é que a gente vê todos os conjuntos juntos,
Toda vez que um conjunto ele tem esse símbolo aqui, ó, esse asterisco, que é esse símbolo aqui que eu estou circulando, ele significa que esse conjunto a gente está tirando o zero dele. Por que a gente precisa fazer isso? Qual o significado? Onde é que a gente vai usar isso? Digamos que a gente tenha que expressar esse conjunto. A gente tem todos os números desse conjunto, só que a gente não tem um zero. Seja lá o que a gente for fazer. De alguma forma a gente quer representar esse número, só que ele sem o zero. Beleza? Então, o que a gente faz? Em vez de a gente escrever o conjunto assim, todo sem o zero, dá para a gente entender. Dá. Mas não é mais fácil a gente só escrever o Z com um asterisco em cima? Por quê? Toda vez que isso aqui aparecer, isso indica que o conjunto ele está sem o zero. A gente omitiu o zero aqui, ó, tirou o zero daqui, certo? Então é bem mais conveniente. As coisas na matemática elas são criadas para serem fáceis de ser compreendidas. Agora a gente chega num impasse. A matemática ela tem muito disso. Existem coisas que são um pouco controversas na matemática. E isso que faz ser uma linguagem tão complexa e tão linda. A gente tem um Z com mais. Olha só, preste atenção. Z com mais aqui, ó, ou qualquer tipo de conjunto com o símbolo mais. Significa os números que são não negativos desse conjunto. No caso dos números inteiros. Quem são os números não negativos? São aqueles que são positivos. Porém, cuidado. Pela definição diz que são os não negativos. Ou seja, são todos aqueles números que não são negativos. Você pode dizer, professor, mas se o número não é negativo, ele é positivo. Cuidado com essa afirmação, você está errado. Eu vou provar para você agora. O zero é um número positivo ou negativo? E aí? O que é que você acha? Pensa aí um pouquinho. Pensou? Pronto. O zero ele nem é nem positivo e nem negativo. Então, existe um conflito entre os teóricos matemáticos e na matemática que nesse tipo aqui, quando a gente representa esse símbolo, tem gente que adiciona o zero. Já tem gente que não coloca o zero. O que eu digo a vocês? Eu vou pela definição. Eu, Vinícius Amorim, eu vou pela definição. A definição desse símbolo significa que são os números inteiros não negativos. O zero é um não negativo? Ele nem é negativo nem é positivo. Então, pela definição, ele se encaixa aqui, certo? Só que pela interpretação de alguns matemáticos, vocês podem ver isso aqui diferente. Pode ver com mais aqui só os números positivos, só que tem também o zero. Por quê? Por conta da definição. Essa aqui é a definição. São os números inteiros não negativos. O zero, ele é tanto não negativo como não positivo. Então, pela definição, ele se encaixa aqui, certo? E também vai se encaixar nos não negativos, nos não positivos, né? Então, vamos lá para o próximo. Se com mais aqui significa que o conjunto são só aqueles que são positivos, entre aspas, né? São aqueles que são os números não negativos. Quando tiver o sinal de menos no meu conjunto, vão ser os números inteiros não positivos. Novamente, o zero, ele vai se encaixar nesse conjunto, sim ou não? Sim. Por quê? Porque o zero ele é tanto não negativo como não positivo. Porque o zero não tem sinal. Não tem como a gente colocar um sinal no zero. O zero ele significa o valor neutro. Beleza? Vê que na reta numérica ele sempre fica no meio. Por que disso? Porque ele é o neutro. Ele é um neutro. Quando você tem uma coisa igual a zero, você tem uma coisa de valor nenhum. Nem positivo nem negativo. Então, no conjunto de um número que tem esse sinal aqui, significa que esse conjunto tem os números não positivos, ou seja, o zero acrescentado de todos os números negativos. Somente isso que está dizendo, beleza?